Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos mais uma vez na Tua santa presença, por Sua bondade e misericórdia. Viemos a este lugar para expressar a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Derramar nossa alma na Tua presença, porque é o que mais precisamos, sabendo a hora em que estamos vivendo. Uma hora traiçoeira, uma hora enganosa. Precisamos mais do que nunca estar aos pés da cruz, escondidos, Senhor, refugiados debaixo do sangue, para que não venhamos ser atingidos pelas flechas mortais de Satanás. Pai, eu me rendo a Ti nesta oportunidade e peço que o Senhor perdoe todas as nossas falhas e aceite o nosso ajuntamento em nome de Jesus. Toma-me em Tuas mãos. Abençoe, Pai, que eu possa transmitir aquilo que está no meu coração de uma maneira compreensiva, que todos possam compreender o sentido, o objetivo desta pequena meditação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continua abençoando. Aproveitando que estamos de pé, vamos ler a Bíblia. São Mateus, capítulo 24, verso 13. São Mateus 24, verso 1 ao 13. A palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podeis assentar. Gostaria de falar por alguns minutos
baseado nessa escritura que lemos, daria um pequeno título: Permaneça firme. O segredo é permanecer firme naquilo que nós fomos chamados. Nós acabamos de receber, e o pastor nos estudou com a igreja, a mensagem Abraão e sua semente depois dele. Eu estava meditando, ouvindo as escolas dominical, lendo a mensagem e vendo que, da mesma maneira que Deus tratou com Abraão, Deus trata com a sua semente. E se nós lermos Gênesis capítulo 18, nós vamos ver que Abraão era a pessoa mais bem informada a respeito do que Deus iria fazer com Sodoma. E a semente de Abraão, ela deve ser, ou ela é, a gente mais bem informada do que Deus irá fazer com esse mundo. Nós sendo as pessoas mais bem informadas, nós estamos apercebidos da hora em que nós estamos vivendo. Nós sendo semente de Abraão, nós sabemos qual será o próximo passo da igreja, mas também sabemos qual será o próximo passo desse mundo. Porque Abraão, quando aqueles dois anjos se direcionaram a Sodoma, ele sabia que ali seria o fim de Sodoma, porque ele começa a fazer intercessão. Ele começa a perguntar para Elohim, que ficou com ele: se porventura o Senhor encontrar 50 justos em Sodoma, por amor a estes, o Senhor poupará a cidade? E Deus diz: se eu encontrar 50 justos, eu pouparei a cidade por amor a eles. E Abraão foi diminuindo o número, 45, 30, e chegou até os 10. E Deus disse: por amor aos 10, eu pouparei a cidade. Então, na verdade, Ló, ele não sabia profundamente a razão daqueles anjos estarem ali. E nessa mensagem o profeta diz que a ciência chama essas luzes que cortam o céu meteoritos ou discos voadores, mas o profeta diz: eu creio que ali são anjos investigadores que estão percorrendo a terra, investigando para trazer juízo. Então nós sabemos a hora em que nós estamos vivendo. Pedro nos ademoesta dizendo que se nós sabemos a respeito de todas essas coisas, sabendo nós a respeito de tudo isso, que pessoa nos convencer em santo trato e piedade? Se nós temos sido crentes, irmãos, nós devemos ser muito mais crentes agora. Se nós estamos firmados em Deus, nós devemos se firmar muito mais agora, porque, na verdade, nós não temos muito tempo. O grande problema é que, devido aos anos de fé, nós se acostumamos com isso. Nós não temos muito tempo. Nós se acostumamos em ouvir o pregador dizer: nós estamos no fim do tempo. Mas eu quero dizer que nós realmente estamos. Por isso, o que devemos fazer é isso que Jesus disse. Ele nos advertiu aqui em São Mateus 24, a respeito do que iria acontecer um pouco antes do fim do mundo, da sua vinda e do fim do mundo, porque os discípulos pediram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E então ele começa a relatar algumas coisas que aconteceriam um pouco antes da sua vinda. E uma das características
que estamos no fim, uma delas é a grande frieza. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, nós sabemos que iniquidade são pecados conscientes. O ímpio, ele não comete iniquidade. Quem comete iniquidade são os crentes. Porque naquele dia a Bíblia diz: muitos chegarão e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, obradores de iniquidade, eu não vos conheço. Quem eram esses que em nome de Jesus fizeram sinais, prodígios e maravilhas? Eram pessoas que estavam familiarizados com esta Bíblia. Eram pessoas que frequentemente estavam nas reuniões. Eram pessoas que estiveram desfrutando de dons maravilhosos, mas foram iníquos, não levaram a sério a doutrina da palavra, falharam em viver a palavra conforme Deus requer que nós vivamos. Então, irmãos, nós sabendo a hora em que estamos vivendo, nós não podemos ser, como disse Paulo, meninos levados por todo o vento de doutrina, mas nós temos que permanecer da forma como Deus nos chamou. Será que Deus se enganou em nos chamar na simplicidade como Ele nos chamou? E a Bíblia diz que Deus não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Da forma como Ele nos chamou, da forma como era no princípio, Ele quer que continuamos daquela mesma maneira, servindo Ele numa simplicidade de coração. E pode ver que é em meio à simplicidade que Deus se manifesta. Então, nós não podemos falhar. Eu fiquei muito preocupado depois daquelas 2 mensagens de domingo. Eu vinha vindo de manhã, quero dar esse testemunho, e um dia antes estava procurando aquela mensagem Orgulho. Eu queria ler ela mais uma vez, e quando chego aqui domingo de manhã, o pastor Daniel prega sobre orgulho. E domingo à noite, ele prega um homem insignificante. Mas o homem insignificante não é na cidade apenas. Às vezes o homem insignificante é dentro da minha própria casa. E isso me levou a se preocupar, a fazer um autoexame, para ver se Cristo não está insignificante na minha vida. Porque não é hora, não é tempo de nós deixar Jesus com os pés sujos. Não é tempo de nós deixar Jesus, de nós deixar de servir Ele depois, deixar de servir a Cristo. Depois eu faço a minha oração, depois eu faço a minha leitura. Não, Deus, Ele quer ocupar o primeiro lugar. Irmãos, eu sinceramente confesso para os irmãos que, na verdade, nós estamos sentindo, podemos dizer assim, a brisa daquela nova terra. É muito mais tarde do que a nossa mente é capaz de imaginar. Quando nós reconhecer a hora em que estamos vivendo, então nós vamos realmente cair em desespero, porque hoje ainda ouvi uma mensagem pregada aqui pelo pastor Edival sobre visão espiritual. E ele diz nessa mensagem, ele diz que
a razão de Geazi não ver o que Eliseu estava vendo, porque ele tinha uma mente carnal. A razão daquele moço de Elias não ver o que ele estava vendo é porque ele era natural. Mas Elias insistiu, disse: volte 7 vezes. E veja, porque Elias tinha dito que ele já tinha ouvido o ruído de uma abundante chuva. Mas o moço de Elias não estava vendo. E às vezes nós lemos na mensagem o profeta nos mostrando algo, mas nós não conseguimos ver. E por não ver, como diz, aquilo que não é visto não é lembrado. Há um ditado que diz: o que não é visto não é lembrado. Se nós não vê a hora que estamos vivendo, nós não vamos lembrar. Nós não vamos se lembrar que é hora de se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. É hora de buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra, se já ressuscitamos com Cristo. E nessa mensagem, eu estou expressando o que está no meu coração. Nessa mensagem sentinela, como esta noite, o profeta diz: ó meus amigos, escutem o assim diz o Senhor. Se você me considera ser servo dele, agora é bem antes do raiar do dia. Esta é a razão desta horrível penumbra que está sobre a terra. É o momento bem antes da vinda do Senhor. Não há esperança em mais nada. Há uma pressão de todos os lados, principalmente contra os filhos de Deus. E o profeta diz: não há esperança em mais nada. Não há esperança em mais nada. Não há esperança no próximo governo. Não há esperança no próximo prefeito. Não há esperança em mais nada. A nossa única esperança é ser arrebatado. Não há esperança em mais nada, a não ser na vinda dele. Nações estão contra nações, e eles têm brincado com o laboratório de Deus, a ponto que eles conseguiram poder para explodir uns aos outros e se tornarem cinza atômica. Eles são maus, eles são irreligiosos, eles não são como Cristo. E o único motivo e objetivo que eles têm é destruir. O único motivo. Mas nós vamos encontrar em Romanos 9, Paulo dizendo que Deus levantou o Faraó para um propósito. E esses homens chegam no poder para um propósito. Adolfo Hitler chegou aonde chegou para um propósito. Stalin chegou ali para um propósito. Mussolini chegou na cabeça para um propósito. O Papa Francisco está ali para um propósito também. Não é por casualidade. Como dizem o próprio noticiário, alguém que veio do fim do mundo. Mas Deus levantou o Faraó para um propósito, um Faraó que não conheceu a José, para massacrar o povo de Deus, para que eles desejassem sair da terra do Egito. E então eles se tornaram escravos daquele Faraó. Isso levou eles a começarem a clamar por um libertador. Isso levou eles a se anojar do Egito. E aí então, vemos que Arão, que era pai de Moisés,
O profeta diz na mensagem, levantando e tirando da história, diz que ele chegava cansado do trabalho, mas ele não deixava, vamos dizer, de vir na reunião de oração, porque ele estava cansado do Egito, ele estava clamando por um libertador. Ninguém aqui esta noite se encontra no estado que Arão se encontrava. Por mais cansado que nós esteja, nós não estamos com os lombos marcados dos chicotes dos egípcios. A Joquebede tinha que passar salmoura nas costas de Arão. As marcas dos chicotes estavam ali. Ele dizia: prepara alguma coisa para comer, que depois de eu comer, eu tenho que ir à montanha buscar ao Senhor. Joquebede dizia: Arão, deixa que os jovens vão. Ele dizia: mas e se os jovens não for? Alguém tem que parar na brecha. Eu estou cansado deste Egito, eu estou anojado, nós temos que sair daqui. O nosso José disse que um dia nós sairíamos daqui, e não era para deixar seus ossos aqui. E o dia, eu percebo, Arão podia dizer, eu percebo que a hora tem chegado. É demais para nós o que Faraó está fazendo. Mas Deus levantou para um propósito. Deus levantou para um propósito. Nós simplesmente, há uma revolta dentro do coração do cristão ao ver a condição deste mundo, é natural, mas isso é para um propósito. Sodoma tinha que chegar a essa condição para que fogo descesse do céu. Esse mundo tem que chegar em uma condição tal para que Deus realmente traga juízo sobre esse mundo. Quando a taça se completar e o último a morrer. Então vemos, irmãos, mas por que eu estou falando isso? O que nós devemos estar preocupados é estar firme, é permanecer fiel à palavra. Mas lembre-se que muitos falsos profetas surgiriam com um objetivo também: desfocar a visão de muitos. Mas nós temos que olhar não pelo binóculo de A ou de B, nós temos que olhar pelo binóculo da palavra, o binóculo de Deus. Deus nos enviou um profeta com uma mensagem, Deus em simplicidade. E é nessa simplicidade que cada um de nós deve permanecer. Então veja, irmãos, e o único motivo e objetivo que eles têm é destruir, e eles são inspirados pelo anjo da destruição. Olhe bem, eles são inspirados pelo anjo da destruição que foi enviado do céu. Esse anjo que inspira eles a destruir foi enviado do céu para inspirá-los. Deixe-me dizer isto em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo foi enviado como uma sentinela na torre. Deus, o profeta pregou uma mensagem: Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. Amados, nós somos as pessoas mais privilegiadas da face da terra. Quando o mundo não sabe nada a respeito do que está para acontecer, nós, pessoas simples, semi-analfabetos, sabemos qual será o próximo passo da igreja e qual será o próximo passo de Sodoma também. Por isso há um sentimento no coração da semente de Abraão, como havia um sentimento no coração de Abraão, por amor a 50, se encontrar 50, o Senhor poupa a cidade.
Há um sentimento no coração deste ministério de evangelizar as selvas amazônicas, para que quando o último eleito entre e se posicione, a noiva de Cristo será arrebatada dessa terra. E nunca aconteceu as coisas de uma maneira tão rápida como estamos vendo acontecer. Coisas que nos surpreendem, coisas que nos alegram, coisas que nos entristecem, mas tudo tem um propósito. E nós não estamos aqui por casualidade. O sentinela desta noite está no alto da torre, dizendo que nós devemos permanecer firmes. Você talvez já andou por muitas milhas, mas não desista, permaneça firme. Igreja amada, um pouquinho mais, e o que há de vir virá, e não tardará. Disso estamos certos, disso estou seguro. Ele não vai tardar. Agora, veja, ele é inspirado. Deixe-me dizer isto em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo foi enviado como uma sentinela na torre. Enquanto as pessoas clamam, sentinela, o que houve de noite? Você está cansado desta vida? Você está cansado do pecado? Você está cansado de funerais e doenças e imundícies por todo lado? A noite tem sido longa e exaustiva. Como está a noite, sentinela? E ele disse, amanhã vem. A noite tem sido longa e exaustiva, mas não se preocupe, amanhã vem. O raiar de um novo dia vem. Veja o conforto, diz o profeta, e a noite está vindo também. O que é noite? A noite para o mundo é a tribulação, mas amanhã surge para aqueles que realmente confiam no Senhor, para aqueles que têm ancorado sua fé nessa rocha. Olhem que perfeita harmonia com as Escrituras. Isaías estava no curso da natureza, sempre a aproximação do sol se mistura com a escuridão, faz ficar escuro. É mais escuro antes do dia do que em outro momento da noite. Porque é a aproximação da luz que faz ficar escuro. É a aproximação do Senhor Jesus agora que está trazendo esta penumbra sobre a terra. Quer dizer, essa coisa densa, essa escuridão densa, é o quê? A aproximação do Senhor Jesus. É sinal que Ele está vindo para buscar a sua noiva. Oh, como disse o profeta, conta-me entre aqueles, Senhor, que serão num desses dias arrebatados desta vida, desta terra. Por favor, não me deixe de fora. Me ajuda a viver, Senhor, a Tua palavra conforme ela requer. Venha aperfeiçoar as minhas fragilidades. Isso é aproximação, estou terminando. Isso é a aproximação da luz. É a vinda do Senhor, é a aproximação do Senhor Jesus agora, que está trazendo esta penumbra sobre a terra. Ele não disse, quando essas coisas acontecerem, ele não disse, quando essas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças, que a vossa redenção está próxima. A Palestina é uma nação, os judeus retornaram de todos os lugares da terra, estão estabelecidos lá para vê-lo vir. Como Deus disse que eles veriam, aprenda a parábola da figueira, quando ela faz brotar seus botões, ele disse, assim será que essa geração não passará, não findará, até que todas essas coisas aconteçam. Agora, irmãos, quero só ler mais 2 escrituras, estaremos concluindo, como para manter o tema, que é, o segredo é permanecer firme. Não olhe para os vendavais, não olhe ao seu redor,
creia na tua chamada. Eu não estou importando com o que outras pessoas vão me dizer, eu estou confiado no que Deus me disse. Deus me disse, irmão Sedenir, que eu sou um filho dele. Deus me chamou para crer nessa mensagem. Deus lhe chamou, irmão Wilson, para crer nessa mensagem. Não importa o que o mundo diga. Como aquela priminha órfã não se importou com o que as demais diziam, ela tinha recebido uma proposta do noivo. Agora é preciso permanecer. Diz a Bíblia em Atos 27, verso 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável a varões ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim estiveram este incômodo e esta perdição. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 brasas. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 brasas, e temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. O que eles precisavam fazer para terem suas vidas salvos? Era permanecer no navio. Mas os ventos são contrários, Paulo. O capitão está dizendo que nós podemos fugir conforme cada um pode, mas o anjo do Senhor, a qual eu sirvo, me apareceu esta mesma noite e disse que era para que nenhuma vida se perderia. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E quanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia, que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada? Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer, e éramos ao todo no navio 276 almas, todas chegaram salvas, porque seguiram a instrução do mensageiro, do apóstolo Paulo. Na mensagem, escolhendo uma noiva, o profeta, naquela visão, diz, quando vê uma mocinha no final da fila saindo fora, ele disse: entre na fila, permaneça na fila, não saia da fila. Não é hora de ir catar uma florzinha bonita do deserto, não, é hora de seguir o caminho que Deus mesmo proveu para nós trilhar, um caminho provido por Deus para nós. E esse caminho é a sua palavra. Não vamos sair fora, vamos permanecer. Mensagem: Abraão e sua semente, à medida que os dias passam, as batalhas aumentam, e você e eu se tornamos verdadeiros alvos de Satanás.
Mas há uma coisa, o profeta diz: o exército de Deus, ele segue adiante, ele não retrocede, ele não presta atenção a outra coisa, a não ser no seu capitão. Vamos adiante, igreja, porque breve estamos na chegada. Deus os abençoe.